Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre beatos negros. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Renata Moraes. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, nós estamos muito perto do Dia da Consciência Negra, dia que tem branco que fica pistola da vida, não é? E é o dia das piadinhas, é o dia do Morgan Freeman. Eu podia colocar o Morgan Freeman na capa do podcast, né, Alexandre? É. Ele vai aparecer. Arruma um santinho do Morgan Freeman. Eu vou colocar ele com roupinha franciscana. Boa. Né? E a Renata, bem-vinda de novo, Renata. Obrigada. Renata recentemente escreveu uma matéria pra revista Ave Maria. Olha aí, revista Ave Maria, paga a Renata e paga nós também, não tem problema, né? Pela divulgação. E aí, então, sobre beatos negros. Então, a gente vai bater um papo sobre os beatos negros, mas também sobre a presença negra na Igreja Católica Apostólica Romana. Lógico, a gente vai dar uma visão mais de São Paulo, que é de onde a gente tá, mas talvez isso reflita uma percepção geral. É isso, né, Alexandre? É isso, né, Renata? É isso, e é um link também com aquele episódio que a Renata participou junto com o Júlio, Exato. lá do Tonelada Cast, né? Que nós falávamos da Vidas Negras que Importam. A Renata escreveu essa matéria mais ou menos naquele tempo, né? Ou aquela repercussão sobre o racismo foi um mote, né? Pra dar o pontapé da matéria. Sim, sim. E aí, a gente vai focar bastante, né, Rê? Em dois beatos negros que tem coisas interessantíssimas com relação a eles e essa coisa, né, chamada racismo e a luta, né, e o vencer. O que santidade tem a ver com a luta antirracista? Depois dos comerciais ou depois do jogo? Depois do jogo. Renata, é o seguinte, eu preparei um jogo aqui, chama Milagre e o Santo, e dessa vez é verdade. É o Milagre e o Santo. Só que eu não vou colocar você nessa roubada. Só quem vai participar desse jogo é o Alexandre. E você vai ser a árbitra desse jogo, pode ser ou não? Ótimo, pode, adorei. Alexandre, é o seguinte, meu irmão, eu vou te dar Digue. 2 milagres daquilo que são os beatos brasileiros, os milagres que aconteceram por intercessão dos beatos brasileiros, e você vai apontar a qual deles a intercessão é atribuída. Pode ser, não? Entendi. É fácil. Pode. É fácil. Pode. Se eu errar, não tem problema. Facílimo. Vamos lá. Então eu vou te dar os 2 milagres e você, pela ordem, tenta colocar os santos. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. O primeiro milagre, de qual santo foi? O primeiro milagre é a cura de um grave problema congênito no coração, não é? Uma mulher que recebeu, então, essa cura. E o segundo milagre é a intercessão para uma gravidez que aconteceu de maneira miraculosa, né? E ambas aconteceram aí em Minas Gerais. É isso, Alexandre. De qual milagre é cada santo? Bom, milagre é sempre de Deus, mas no caso aqui, quem é o Sim. intercessor? Tá fácil demais. Tá fácil, né? Eu lembro que o milagre da gravidez é do Beato Padre Vitor. Que, inclusive, a miraculada, ela continua na condição de não poder ter filho. Assim, cientificamente, ela continua estéril, mas ela teve filho. Caramba, dessa eu não sabia, não. E teve o segundo também. E teve a segunda filha. Olha aí. Que se chama Alice. Olha aí. Olha aí. Que bom gosto para nomes. Sofia e Alice. E, consequentemente, então, o problema no coração teve a intercessão de Inhaxica. Exatamente isso. Mais fácil impossível, não é, Alexandre? É, facílimo. Sabe o que eu lembrei? Eu não lembrei, não. Fui lembrado que há um ano atrás, Pedro, a gente gravava com a Carla sobre a Santa Dulce. Era por essa época? Por essa época, ela Ontem fez um ano que ela lançou o livro. que ela lançou o livro sobre Santa Dulce. Rapaz, mas veja só você.
Tá vendo só? É sempre perto do programa 100 que a gente fica mais católico. Já reparou, não? Exatamente. Você vê, a gente tem uma parte do ano que a gente fica mais católico. É sempre perto dos números cheios, não do número 100. Dos números cheios a gente fica mais católico. No próximo programa a gente promete que a gente vai ser católico, mas bem heterodoxo, não é, Alexandre? Segundo a lista, vamos... Segundo a lista. Aguardem. Esse vai dar polêmica, hein? É isso então, vamos pro tema? Bora! Alô, bom dia. Muito bom dia, sou Dom Pedro falando. Oi, Dom Pedro, a Renata Moraes aqui de São Paulo, tudo bem? Oi, Renata, como está? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá então, Dom? Bom, vamos lá, minha nobre. O que significa para a população negra do nosso país ter esses dois beatos, né? Sobretudo num tempo que a gente vive que o racismo ainda é tão presente, infelizmente. Olha, eu acho que esse tema do preconceito, do racismo, né, no Brasil, tem voltado com muita força. E nós nos questionamos que, mesmo a partir da Lei Áurea, né, estamos falando do século XIX, essa problemática vem atravessando ainda o nosso tempo. E aí, por isso eu falei que é muito importante nós termos aqui, somos privilegiados, né, desde nesse horizonte, né, de dificuldade, de problema racial, nós temos dois beatos negros na nossa diocese. Então, eu falo que a igreja sempre é um sinal de contradição diante dos males deste mundo, né? Então, a vocação à santidade, ela é para todos na igreja. A igreja sempre vai ser sinal de contradição, nesse sentido, né? Então, a igreja não deve ter cor, por isso ela é católica, né? A sua universalidade significa, então, que a vida e a dignidade devem ser para todos, né? Que todos tenham vida e, assim, a tenham em abundância. Qual é o sinal que eu acho que a igreja tem através desses beatos, não só para dentro, mas para fora? Eu sempre falo, o magistério do Papa Francisco é o magistério que ele consegue falar para a igreja e para o mundo. Eu acho que esse Espírito Vaticano II de abrir a janela, como João 23 fez, né, para o mundo, para poder ver o mundo, entender o mundo e dialogar com o mundo. E a Lumen Gentium fala desse sinal, a gente deve ser esse sinal do amor de Deus para todo o gênero humano. Então, acho que isso é importante, né, a partir da elevação aos altares desses nossos dois beatos. No Brasil, ainda, infelizmente, falta aquilo que nós chamamos uma verdadeira democratização racial, né, onde possa estabelecer os mesmos direitos e dignidade a todas as pessoas, né, independente da sua cor ou da cor da sua pele, né? Eu acho isso muito interessante observar, e ela tem que sair exatamente na frente, porque ela não teria uma opção evangélica pelas minorias, pelas pessoas excluídas, pelas pessoas marginalizadas e discriminadas, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que a igreja, ela sempre ensina e exige o respeito e cuidado com a vida e a dignidade da pessoa. Eu acho que nós tivemos um episódio muito recente aí que está alavancando muitas manifestações contra o racismo, né, no mundo inteiro, que foi exatamente a morte daquele americano George Floyd, onde o próprio Papa Francisco fez um pronunciamento muito bonito, que há dias atrás eu fiz uma conferência sobre parapastoral afro na minha diocese, né, e tratei deste assunto, né. O Papa falou assim: não podemos tolerar nem fechar os olhos diante de nenhuma forma de racismo ou de exclusão. E pretendemos, então, defender o caráter sagrado e inviolável de toda a vida humana e também dos direitos das pessoas, né? Então, acho que aí fica uma coisa muito interessante ver o Papa também tendo essa sensibilidade e está falando para esses movimentos, né? Fortalecendo, em certo sentido, a luta pelos direitos iguais, mas, ao mesmo tempo, está falando para nós. Agora, se ele pede isso, fala isso, a igreja tem que ser a primeira a dar esse sinal no mundo, né? Então, eu acho que esses nossos... Existem outros beatos, por exemplo, a própria Sor Baquita, né? A Santa Baquita, que foi africana, que viveu como empregada doméstica, depois entrou na congregação das Irmãs de Solinas, né? Na Itália, enfim, ela sofreu também muitos insultos, foi uma religiosa santa. Tem muitos outros também de origem africana, né? Então, a igreja, quando vê o processo de beatificação, ela não deve se ver em primeiro lugar a cor, ela não deve ver isso, né? Mas acho que a beleza da igreja está exatamente em ter essa multicolorida, né? Essa cor, essas cores variadas, né?
porque isso expressa a sua catolicidade, a sua universalidade, e para nós é muito positivo, né, esse aspecto também da igreja, que não deve caminhar com o mundo nesse sentido, mas ela sempre protagonizar essa questão da democratização racial, como eu falei, né? Nós aí temos no Brasil mais de 50% da população que se declara preta ou parda, né? Reconhecendo, portanto, essa dimensão afrodescendente, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa muito positiva também. A igreja está caminhando, né? Para nós, eu acho até pouco número de beatos sendo afrodescendentes, né? Sim, mas o nosso Brasil, por exemplo, mostrando isso é importante também, que é um país de miscigenados, né? Nós não podemos ter ainda essa questão do racismo arraigado, né, em nosso meio, né? Mas também é um sinal de contradição para nós nos unirmos à luta dessas pessoas que, de fato, não têm os seus direitos, como eu falei, e a sua dignidade reconhecidos efetivamente, né? Mais do que numa lei ou numa cartilha, mas reconhecido efetivamente, né, por as instâncias da sociedade. Bom, para começar, você acabou de ouvir aí a voz de Dom Pedro Cunha Cruz, que é bispo da Diocese da Campanha. Não é Diocese de Campanha, a gente estava aqui discutindo se era da Campanha ou de Campanha. É a Diocese da Campanha em Minas Gerais, que abriga então esses beatos negros, né? Diocese da Campanha, que também nos deu um bispo muito boa gente, que está lá em São José do Rio Preto, né? Que vem de lá também. Amigo, gente boníssima aqui, nos acompanhou aí e com carinho ainda acompanha a gente nesse atual estado de vida. E Dom Pedro fala então um pouco da vida de Padre Vitor, mas também ele fala aí de Inhaxica. Renata, você é negra, você, já nos ajudou aqui no programa Vidas Negras Importam. Você chegou nessa matéria não só pela competência profissional, porque é jornalista e tem o traquejo para escrever essas matérias, lógico, mas porque você também tem um lugar de fala. Para você, como jornalista e como mulher negra, como foi escrever uma matéria sobre os dois beatos brasileiros mais recentes, creio que sejam os mais recentes, e que são negros? Qual a sensação que você teve? Exato. Na verdade, a construção dessa pauta, a gente trabalha numa forma de sugerir temas, né, para a revista todos os meses. E quando eu notei que estava chegando o mês de novembro, eu falei, poxa, consciência negra, né, tanto que a gente precisa falar ainda, eu me recordei dos dois beatos, Beato Padre Vitor e Beata Inhaxica. Na verdade, eu já tinha uma ligação com o Beato Padre Vitor, porque na época da beatificação, em 2015, quando eu trabalhava no Jornal da Arquidiocese, eu fiz uma grande matéria, uma matéria assinada até junto com mais 2 amigos repórteres, Ed Carlos e Naya Fernandes, onde a gente fez uma matéria de 6 páginas e tudo via telefone. Eu consegui entrevistar a Miraculada, consegui entrevistar as pessoas ali da época, o Dom Diamantino, que era o bispo da Diocese da Campanha, então já era algo que estava ali um pouco fresco ainda na minha memória, né? Da história de vida, dos exemplos de resistência e religiosidade desses beatos negros, né? O que significa falar de Beata Inhaxica e de Beato Padre Vitor, sendo uma mulher negra, onde eu me sinto representada na minha fé, de ver que pessoas simples, pessoas que venceram o racismo, que venceram o preconceito lá no século XIX e que depois de tudo isso viveram o exemplo da sua fé, da sua santidade, e que pra gente como negros, e acredito que também as pessoas também brancas podem se inspirar neles, nesses exemplos, e pra comunidade negra mais ainda, de olhar e falar, poxa vida, né, tem ali um santo da cor da minha pele, tem um santo que também viveu muitas coisas do que eu vivo hoje. Então, assim, quando eu me dei conta que novembro estava chegando, eu rapidamente fiz a ligação dos dois beatos. Eu falei, não, a gente tem que falar dos beatos negros, da importância para a comunidade negra, para a religiosidade brasileira, assim, estão a um passo, a um milagre de se tornarem santos, né, os primeiros santos negros brasileiros. Então, eu rapidamente falei, não, eu quero falar disso. E eles aceitaram, assim, de primeira, e foi um grande aprendizado, porque tinha muita coisa ainda que eu não sabia do Beato Padre Vitor, assim como da Beata Inhaxica. E, assim, quem quiser também buscar, tem muita
coisa bacana. A cidade de Minas Gerais, a Diocese da Campanha, fica em festa nas épocas das festas litúrgicas, no caso junho da Beata Inha Chica e setembro do Beato Padre Vitor. Então tem muita coisa bacana e muita história e com certeza, assim como eu disse com Santa Terezinha, quem quiser saber mais sobre eles vão se apaixonar pela história de vida deles e de resistência e de luta. Você fala aí da representatividade e tudo, e olhando a lista dos beatos do Brasil, só 2 são negros. O Brasil tem 10 beatos e só 2 são negros, ou seja, 20%. Né? É um número baixo, mas na verdade ele é uma representatividade da participação negra na Igreja Católica Apostólica Romana. E me explico primeiro pelo achismo e segundo pelos dados. Achismo porque eu trabalhei na favela da Vila Prudente e trabalhei na favela do Heliópolis. E eu lembro que volta e meia eu falava da ausência de negros, tanto na coordenação pastoral, eu não tinha muitos, não é? Quanto na participação também, Alexandre. Você passou por lá, você sabe disso. Se a gente for fazer a conta ali, você tem pardos, mas negros, assim, não eram tantos. Era um problema, por exemplo, fazer pastoral afro. A gente vai tratar disso lá mais pra frente. E eu achava que essa era uma percepção minha, que era uma questão local. Talvez achava, era uma incompetência minha, afinal era um branquelo dentro da favela. Eu falava, que tipo de identificação as pessoas vão ter comigo, não é? Poderiam ter com outro padre que passou por lá antes de mim, que você conhece, Alexandre, que era baiano. Sim. E a questão da identificação, mas também já teve padre português, espanhol, de tudo que é de jeito lá dentro do Heliópolis, né? Mas os números também comprovam essa falta de representatividade. A Arquidiocese de São Paulo fez uma pesquisa no ano de 2018, uma pesquisa muito séria, com critérios, não foi uma pesquisa assim feita de porta de igreja, né? Foi uma coisa feita de maneira muito substanciosa. Científica, exato, né? Exato. Eu uso essa pesquisa como material da minha dissertação de mestrado. E quando perguntados, e olha que perguntaram para 14.709 católicos, não é pouca gente, é metade de um Pacaembu hoje em dia. Como eles se consideravam, apenas 12,29% se consideravam ou se definiam como negros. Ou seja, a representatividade da Inha Chica e do Padre Vitor, aqui eu corrijo uma coisa que falei, é maior do que a representatividade real dos católicos, ao menos na Arquidiocese de São Paulo, uma das maiores dioceses do mundo. São Paulo. Sim. Então, faz falta. Enquanto mulher negra, você percebia isso também? De que parece que a religião católica é uma religião de gente branca ou parda? Sim, na verdade, eu também venho de realidade de periferia, né, da zona oeste de São Paulo. Ainda que na minha história de vida, eu venho de família tradicional evangélica e somente eu sendo católica desde criança, né, tem esse adendo também. E eu sempre me senti pouco representada nos espaços que eu ocupava da igreja, ainda que pelos meus 20 e poucos anos ali de vida pastoral ativa, onde eu passei por diversas pastorais, não com cargos de liderança, mas sempre ocupando o meu espaço e tudo mais. Sobretudo, por exemplo, a pastoral afro também eu notava que era muito engraçado, tinha muito, assim, era misturado, não era feito somente de negros, tinham pessoas ali brancas, tinham pessoas pardas, pessoas que gostavam da pastoral, que se identificavam com a missão e estavam ali. Muitas vezes era o que fazia ter número, né? Muitas vezes, por exemplo, o foco da minha paróquia, o pessoal da coordenação regional fazia parte da minha paróquia, e quando tinha os eventos, que geralmente era no mês da Consciência Negra ou até mesmo no mês da padroeira, tinha que chamar padres de outros bairros, tinham que chamar grupos para ajudar na animação de outras comunidades, porque na própria paróquia não tinha. Então, com certeza, essa falta de representatividade negra foi percebida. Ou também, agora penso, que também tem aquela questão de que muitas vezes a pessoa é negra e ela não se reconhece como negra. Então, a pesquisa pode apontar esse tipo de viés, não é? Porque é como a pessoa se define. Mas a gente sabe, e aí a gente vai pelo empirismo e pelo número, né? Que de fato não é uma igreja, pelo menos em São Paulo, não é uma igreja muito para negros, né? Sim.
Há uma diferença, por exemplo, a Diocese da Campanha, eu nunca fui em Minas, mas acredito que é um local que tem uma presença grande de negros. Eles têm essa questão de ter os 2 beatos negros na mesma diocese, e tem uma terceira, que na verdade ela foi somente considerada... Como diz, venerável, é isso? Serva de Deus. Serva de Deus, a irmã Benigna, também uma religiosa negra, e que está em vias de ser beatificada, aguardando aí o primeiro milagre. Então, no caso ali, é um celeiro, não somente de santidade, mas de pessoas negras. De repente, é uma realidade local, né? Que, de repente, é algo que a gente tem que avaliar, que é diferente daqui da Arquidiocese de São Paulo. Então, Pedro, eu vejo assim, acho que tem uma coisa de identidade, de católicos que não se identificam como negros e de negros que acho que até não são bem acolhidos na Igreja Católica mesmo. Acho que isso existe, isso é um fato, mas... eu acho que tem um quê também de tempo que a gente vive mesmo, né? Assim, de um catolicismo que talvez na sua definição de identidade fica a desejar mesmo. Até mesmo se você pensar em pastoral afro na década de 90, né, Rê? Nesse tempo que a gente tava lá no tempo de juventude. E hoje, a pastoral negra é muito mais estigmatizada, até perseguida, né? E aí... não é incentivada, né? Não é incentivada. Nesse dia que a gente tá gravando, o Akins Quintê, que a gente já proclamou um poema dele aqui, o pessoal lá do Tonelada também fez um programa com ele. Ele lançou um poema, tá lá no YouTube, lançado Vovó Neuzina e seus 102. A vovó do Akins, que é esse poeta da periferia de São Paulo, que tem 102 anos, a vovó dele, e ela figura inclusive no poema, e tem uma parte, Pedro, que ele fala assim: a vovó Neuzina sempre frequentou a igreja de Zinco. E pra quem conhece ali a região da Brasilândia, que é da onde a Rê vem, é uma igreja famosa, a igreja dos Santos Apóstolos e tal, né? É meio que uma igreja referência lá. E impressionante, você imagina, essa mulher com 102 anos que frequenta essa igreja provavelmente desde a fundação dessa igreja. Sim. E a gente pode fazer esse link direto com os beatos, né? Porque ao mesmo tempo que se não tem uma representatividade grande, por outro lado, sempre teve a presença negra dentro da Igreja Católica, de um jeito ou de outro. E aí vale lembrar que, por exemplo, o Beato Padre Vítor é o primeiro padre negro do Brasil. Sim. Isso é muito significativo. O primeiro homem negro brasileiro, sacerdote, é beato, né? É venerável, tá lá no altar, né? Sim. Você pode pedir sua intercessão para ele. Isso significa muito em termos de identidade católica. Eu vejo a figura da Inha Chica, e aí você fala da avó do Quintê, que frequentou a igreja de Zinco. Você lembra, lá no Heliópolis nós tínhamos a Dona Paulina, você lembra? Acho que você era padre e rezou lá na casa dela, porque ela disse que todo mundo rezou na casa dela, né? Que é uma senhorinha baixinha, negra, e assim, já velhinha, mas com uma alegria, uma vitalidade, uma fé. E o que me recorda dela, e eu faço uma ligação com a Inha Chica, é esse anonimato do simples, sabe? Sim. Porque essa Dona Paulina, ela pedia pra rezar lá a missa na casa dela, e era curioso, eu achava bem divertido, porque eu gostava de rezar, era uma mulher muito espirituosa, e a gente ia rezar lá, ela fazia aniversário em 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima. E então a gente rezava 3 de maio na casa da Dona Paulina. Ela colocava lá todos os santinhos dela e tinha um pretinho velho. E ela colocava junto. Porque ela não fazia distinção, não é? Eu não ia chegar na altura da idade dela, mas era de missa dominical. Com a perna ruim, com todas as dificuldades, ela não perdia uma missa, ia na missa sempre. Não dormia com funk, mas ia na missa. Esse anonimato do simples. E eu acho que a Inha Chica, Beata Negra, aí acho que a Renata pode falar melhor da questão bibliográfica, ela
ela é uma representante disso, né? Da avó do Quintê, da Dona Paulina, da gente simples que no silêncio vive a fé, mas que são santos do dia a dia. Bom, no caso dela, é uma santa de altar mesmo, né? Antes da refalar da Beata Yashica, eu vou aproveitar aí que você citou o Preto Velho e vou indicar o filme Cafundó, que conta um pouco da origem do Preto Velho, que era um líder negro que ele tinha como diretor espiritual um padre. É muito interessante o filme. E acaba sendo um líder de um espiritismo, barra umbanda, e depois se transforma nessa figura mítica do Preto Velho, né? Pelo menos se diz que é uma das origens do chamado Preto Velho, que tem aquela iconografia do homem de branco. Ele era meio católico e meio de religião afro, né? E era um homem de família, né? Porque ele é sempre retratado com a esposa do lado, né? Tem muita coisa em torno da figura dele. É interessantíssimo o filme. Bom, voltando, antes de falar da Yashica, quando a gente falava sobre o número de pessoas negras na religião católica, eu penso que também acho que muitos dos negros se identificam com as religiões afros, seja pelos antepassados, seja por costume familiar ou até mesmo por identidade, não sei, de repente até seria uma ponta aí dessa pauta, um segundo programa para poder falar disso também, que, né, podem ser que eles não estejam todos na Igreja Católica, mas com certeza tem um grande número que também estão nas religiões afro. E tem um pouco essa coisa de a gente não pode deixar de lado a questão da miscigenação, né? Que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas uma grande parte dos brasileiros são afrodescendentes e isso é duro, porque se a gente não pode se reconhecer como negro, até por conta do fenótipo, mas pelo menos enquanto quem eram os nossos ancestrais, nós tínhamos que nos reconhecer como afrodescendentes, e isso não acontece. Sim. Segundo o IBGE, somos 56% da população, né? Acredito que somos bem mais. É um número que não dá para esconder. Então, voltando a falar da Yashica, como você citou esse exemplo de santidade, de pessoas simples, dessa senhora que vocês conheceram, pelo que a gente leu, pelo que a gente assistiu sobre Yashica, ela era essa pessoa simples, né? Ela era filha de escrava, era negra, analfabeta, ela não sabia ler, mas ela tinha uma sapiência da fé, né? Uma sabedoria que ela herdou da fé da mãe dela, uma devoção muito grande à Nossa Senhora, né? Na verdade, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ela chamava de Minha Sinhá, e é uma curiosidade que essa imagem ainda tem até hoje, né? A Yashica nasceu em 1810, em São João de Del Rey, em Minas Gerais. Depois, ainda criança, ela se mudou para Baipendi, que é a cidade onde tem esse santuário, onde tem os restos mortais de Yashica. E a imagem está lá até hoje intacta, e era a imagem que ela ia rezar quando as pessoas a procuravam, porque na época ela era como se fosse uma espécie de uma... diretora espiritual. Uma diretora, mas como fala aquelas pessoas que você vai lá pra se benzer? Uma benzedeira. Como se fosse uma benzedeira. As pessoas iam lá pra pedir oração, pra pedir que ela rezasse, e mesmo que ela não tinha estudo, né, e ela atendia muita gente, ela era totalmente desapegada de bens materiais, o pouco que ela tinha ela dividia com os pobres. Ela morre aos 87 anos e ela tem toda uma vida dedicada às causas dos pequenos. E a devoção. A devoção máxima ali à Nossa Senhora, que era em primeiro lugar, e também essa coisa de levar o evangelho aos pequenos, de distribuir caridade, de distribuir, fazer o bem para todas as pessoas. E até o fim da vida dela, ela demonstrou isso, na simplicidade, né? Uma mulher negra, filha de escrava, que fica órfã muito cedo. A mãe morre e ela tinha 10 anos de idade, e segundo os relatos, né, históricos, tanto ela quanto ela tinha um irmão, ela tinha 10, o irmão 12 anos, e eles se criam sozinhos, não tinham parente, não tinha ninguém por eles. E assim, ela não entrou em nenhuma ordem religiosa, ela não... Diferente de outros santos beatos, ela não seguia nenhuma ordem, ela não foi freira, mas também não se casou. Ela dedicou toda a sua vida em prol do evangelho. E é interessante, né? Ainda voltando a essa coisa da identidade, quando você olha a iconografia, a Yashica, mesmo com esse nome, deram uma embranquecida nela. Né? Então é uma descendente de escravizados, tem um nome forte que tá
presente aí essa africanização do nome, né? Inhaxica, chama Nossa Senhora de Minha Sinhá, e isso, se você pensar no contexto ali do fim da escravidão, né? Da luta pela abolição, é algo muito forte. Se você pensar até em termos da devoção de Nossa Senhora Aparecida, né? A redentora do povo brasileiro, isso é muito interessante. Mesmo assim, se você olha lá, até a gente ficou em dúvida, né, Rê? Sim, eu fiquei em dúvida, a Rê que sanou a minha dúvida aqui, se ela era negra ou não. Ela não é... Há um problema da iconografia da Inhaxica, em vários sentidos, não é? Eu estive em Baependi, eu fui lá na Igreja da Imaculada Conceição. É uma igreja simples. Baependi é um lugar muito simples, não é? Muito simples mesmo. E a iconografia da Inhaxica geralmente a coloca sentada, porque geralmente ela atendia sentada, né? E no final da vida da Inhaxica ela ficava sentada. E eu lembro que esse bispo que veio da campanha, que agora está em Rio Preto, Dom Tomé, ele dizia que havia um problema sério. Por quê? Porque ela estava sentada e só doutores da igreja podem ser representados sentados na iconografia, né? Porque o sentado é o que ensina. Resolver isso. Então, porque quem é que está sentado? Está sentado o doutor que ensina. Eu lembro dessa conversa com ele, não é? Eu não sei como é que foi. Ela é doutora, não tem problema. Ela é uma doutora, por que não, né? É doutora das coisas de humanidades, da vida, das coisas de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Humildade. Né? Da humildade. Né? Porque ela também tinha um guarda-chuva, né? Na mão, era o jeitão dela, né? E também, lógico, o clareamento da Inhaxica, que tem verdadeiramente, como o Alexandre disse, um nome muito sui generis, né? Inhaxica. Indica muito a simplicidade do lugar que ela veio, a história que ela carrega em si. E, de novo, não é? É um símbolo dessa humildade, dessa simplicidade da fé. E como Inhaxica, tem um monte de Inhaxicas espalhadas pelas comunidades paroquiais, e elas são representadas, e precisa ser divulgada bastante a história da Inhaxica. Turma, será que a gente pode perder uma graninha e a gente já volta? Pode ser, claro. Bora lá. Eu vou tocar minha viola. Eu sou um negro cantador. O negro canta deita e rola lá na senzala do Senhor. Dança aí, nego na rua. Dança aí, nego na rua. Dança aí, nego na rua.
nesse episódio nós estamos falando sobre vidas negras que santificam, mais especificamente de Inhaxica e do Padre Vitor. E eu já falava, né, que o Padre Vitor, ele foi o primeiro homem negro ordenado sacerdote em terras brasileiras. Também, né, ele é filho de escravizados, mas já nasce alforriado. E conta um pouco dessa trajetória pra gente. Sim, Padre Vitor, também como Inhaxica, né, tem até uma semelhança dos nomes deles. Ela se chamava Francisca de Paula de Jesus e ele se chamava Francisco de Paula Vitor. Bacana, né? Dessa né? semelhança nos nomes, nascidos na mesma diocese. E Beato Padre Vitor, por mais que ele também era filho de escravos, mas ele já nasce numa condição um pouco melhor. A dona da casa onde ele vivia, onde a mãe dele tinha sido escrava, depois foi alforriada, tomou ele como afilhado mesmo, era sua madrinha, Dona Mariana, e ela já incentivou ele ensinou ele a ler, a escrever, ele tocava piano, ele falava francês, então ele já era um jovem negro, filho de escravos, mas diferenciado da sua época, da sua condição. Largou na frente. Sim, ele já saiu na frente. E ele era alfaiate, né? Ele se tornou alfaiate, ele já estava ali trabalhando mas ele tinha esse sonho de ser padre, né? Tava no coração dele, e aí numa visita do bispo da época, que era Dom Antônio Ferreira Viçoso, que era bispo de Mariana, o Padre Vitor, né, com 19 anos, ele manifestou, falou, olha, eu tenho desejo de ser padre, eu quero participar, eu quero entrar no seminário. E aí começou, né, já vítima de preconceito, porque foi o primeiro padre negro brasileiro ordenado. E... nem podia, né? Sim, teve uma resistência, né, para aceitá-lo. Nem admitia. E o bispo peitou todo mundo, levou ele pro seminário. Exato. Ele é ordenado quando a escravidão ainda era vigente no Brasil, em 1851. E aí você tem resistência no período dos estudos, resistência para ordená-lo, depois quando ele assume a paróquia também, lá vai os paroquianos brigar com o bispo porque não queria o padre negro. Eu fico pensando mais uma vez, não é, no quanto esse cara deve ter brigado, não é? É um beato, né? Quer dizer, é um homem que tem santidade reconhecida. Mas o quanto esse cara deve ter sofrido e brigado para viver aquilo que é a vocação dele, não é? E o quanto o preconceito consegue interromper vocações também. A gente poderia entrar um pouco nessa questão, porque assim, o que a Inhaxica viveu de simplicidade da fé, o Padre Vitor viveu de contrário. Por quê? Embora ele tenha sido um cara bem acolhido, vamos assim dizer, não é? Teve capacidade de aprender um instrumento, ter uma profissão, ou seja, ele largou um pouco na frente, como bem disse a Renata, como eu disse, a Renata confirmou, acho que é melhor esse termo, não é? Ainda assim, ele quis entrar numa estrutura que não o acolheria bem, que a gente sabe o quanto o ambiente de seminário às vezes pode ser difícil, não é, Alexandre? É uma convivência muito intensa. Muito intensa. E era intensa nos anos 2000, imagina o quanto era intensa há 2 séculos atrás, não é? O quanto mais difícil deveria ser. E ele encarou isso, né? Encarou ser ordenado, encarou também ir para servir o povo e o povo bater de frente, não é? O quanto de estruturas esse cara teve que combater para conseguir viver aquilo que era a vocação dele. Mas ao mesmo tempo, Alexandre, já que a gente está falando de percepções, ele é o primeiro, mas é o primeiro de não muitos. Você há de concordar comigo. Por exemplo, até hoje, da nossa convivência, não é? De novo, a gente vai falar agora de uma percepção de olho em São Paulo, mas da nossa convivência, Alexandre, em seminário, o negro que a gente conhece que foi ordenado ajudou a participar aqui de uma conversa, aquele que a gente fez em cima da laje, que é o Wilson, não é? É verdade, verdade. Mas a gente também não conhece muitos padres negros, né? A gente conhece pontualmente, e ainda bem que os que têm se reconhecem como tal. Eu vou falar aqui em São Paulo, de novo, se você ouvir em outro lugar, é difícil a gente definir
definir, mas a gente fala aqui em São Paulo, a gente tem o Luiz Fernando, que se reconhece com identidade negra, trabalha em pastoral afro. Tem o Enes, que é um fofo, não é? O padre José Enes, que quem é que não gosta daquele cara, não é? Todo mundo gosta do Enes porque ele é um cara adorável. Tem Dom Eduardo, que se transformou bispo, né? Era bispo, do clero de São Paulo. Que era do clero de São Paulo. Né? Você vê, a gente tem alguns outros, a gente lembra aí, que reconhecem a causa, mas proporcionalmente é um número baixo. É um número baixo, não é? Se isso é hoje, agora, nos anos 2000, imagine toda a barra que Padre Vítor enfrentou, hein, Alexandre? E a gente fala isso como alguém que passou pelo ministério, né? Cara, eu fico pensando a barra que deve ter sido até pra... Assim, porque ao mesmo tempo que você tem, né, essa questão já é difícil essa questão da santidade, né? Essa ideia da santidade. E ali no período da abolição, o quanto deveria ser cobrado para se posicionar. Sim. E certamente ele poderia muito bem ter descambado para um lado militante, até uma coisa meio Frei Caneca, assim. Sim. E certamente nós não conheceríamos a história do Padre Vítor, né? Seria um mártir, não? Ou isso. Então, muito provavelmente, essa santidade dele passa também por uma questão de obediência, de você poder, assim, estar acima das tretas, sabe? Eu vejo muito isso quando eu vejo a figura do Padre Vítor. Talvez que nem caiba hoje uma postura assim, mas naquele tempo, eu acredito que ele deveria ser uma figura assim que fazia caridade, exercia o ministério do melhor modo possível, exatamente para não poderem falar assim, olha aí, tá vendo? O cara é preto e então tá fazendo isso daqui porque não sabe fazer direito. Sim, sem querer te cortar, mas ele quando chega na paróquia, quando ele é apresentado, os relatos falam que as pessoas saíram da missa e foram reclamar pro bispo, a gente não quer um padre negro, já foi aceito dessa forma. E ainda que ele ficou 53 anos como pároco, né, de uma mesma igreja, ele fez, tentou fazer o melhor do trabalho dele, não somente na parte espiritual, mas ele tem uma visão muito transformadora da época, porque ele tinha a educação, ele acreditava que a educação transformava as pessoas, então ele criou colégios, ele fundou obras sociais, e os colégios não eram só para crianças negras, mas para crianças brancas, crianças pobres. Então tem uma obra muito grande na cidade até hoje, em questão da educação, mas assim, ele foi muito massacrado. Tem um episódio que ele ficou muito mal, onde acusaram ele de um roubo. Na verdade foi uma pessoa que pegou um dinheiro da igreja e falaram que foi ele. Nossa. E ele já estava indo para pedir dispensa pro bispo, porque ele não estava dando conta de ser acusado, até que as pessoas se reuniram lá, os paroquianos que gostavam dele, e conseguiram arrecadar aquele dinheiro que estava faltando. Depois descobriram que eram quem tinha sido as pessoas e tudo mais, mas assim, ele foi acusado de roubo. Caramba. Ele foi perseguido, e muito, com certeza, por conta da cor da pele dele, né? Por ter desbravado e por ter feito um bom trabalho ali naquela comunidade, não somente como o pastor, como o guia espiritual, mas também uma pessoa que olhava o todo, que prestava atenção nos problemas sociais, na questão da transformação, de ter a educação como base, de pensar em ajudar aquelas crianças ali do entorno, e sofreu tudo isso e venceu, né? Venceu o preconceito, tanto que hoje é um beato, né? Que é alguém que as pessoas podem ali pedir a intercessão, que foi o que fez a miraculada, né? Que foi a Maria Isabel, que foi o milagre da gravidez, tanto que ela não podia ter filhos, ela pediu a intercessão dele, ela conseguiu ter filhos, são 2 filhas, na verdade, a Sofia e a Alice. E foi um milagre que elevou ele aos altares, mas imagino que com certeza ele passou por poucas e boas ali para poder exercer ali a vocação que ele tinha no coração dele. O preconceito é real. Eu vou partilhar aqui, quando saí da favela da Heliópolis e fui ser acolhido numa outra comunidade. Ih, rapaz. Ali a turma lá do Heliópolis resolveu ir nessa missa, né? Vamos lá, dar uma força e tal. E aí, no final, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, padre, né? Eu era padre, exercia o ministério à época. O senhor vai ter dificuldade aqui. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque alguém atrás de mim falou assim, eu não vou bater palma
palma por esse padre que tá, o nosso padre, porque foi uma troca, né, que foi feita. Porque é um absurdo mandarem o nosso padre para um lugar que nem aquele. E a pessoa disse que não bateria palma, que era um absurdo mandar um padre para um lugar que nem aquele. Então, assim, quando eu fui para esse lugar, eu já fui assim, imagina então quem eu sou, não é? Se eu for aquele que viveu 6 anos na favela, então eu sou o favelado, não é? Eu conheço outra história de um outro padre que também, quando saiu da favela da Vila Prudente, foi para uma outra paróquia, ele disse que ouviu o povo falar, olha lá, o favelado que veio da favela. Então, bom, se existe preconceito por lugar, e tanto eu quanto outro padre somos brancos, o que dirá de um padre negro, não é? E isso... O estigma já vem ainda maior. Muito, mas muito maior. A luta é 5 vezes maior, é hercúlea. Mas isso em 2020, né? 2018, 2019, 2017, 2016. Imagine, de novo, repito, lá há 2 séculos atrás, né? Então, mas eu acho que é muito interessante você pensar que numa diocese só você tem esses 2 exemplos, né? Então, a diocese da Campanha deve ser um lugar mesmo que a santidade exala no ar. E ainda que a gente saiba que tem muitos santos anônimos também aqui na cidade de São Paulo, e em todo lugar tem, né? Se você for perguntar nas histórias das comunidades, com certeza vão haver muitos Vítors, muitas Chicas aí. Por isso é importante também essa coisa da identidade, né? Seja da identidade católica, seja da identidade negra, seja uma coisa também que o Júlio nos falava, né, lá no Vidas Negras, naquele nosso episódio, que é importante ocupar espaços, a todo custo, ocupar espaços, tocar nos assuntos, botar o dedo na ferida, e a santidade tem que passar por aí também, e a pastoral tem que passar por aí também, né? Por isso que eu acho que é importante também a gente falar aqui da pastoral afro. Sim. Olha, de novo, vai parecer aqui um programa de memórias. Mas o Alexandre sabe, nós passamos pela mesma paróquia que tinha uma pastoral afro, mas a pastoral afro, pelo menos por onde eu passei, ela tinha um problema sério, né? Eu enfrentei 2 problemas. Um primeiro era uma falta de saber para que a pastoral se servia. Não sei se você viveu isso também, né, Alexandre? Porque se resumia somente a questão de celebrações. Celebrativa. Com tons afros. Não era nem uma emulação do que era uma missa na África, algo assim. E depois eu tive uma baita coordenadora que entendeu o sentido da pastoral afro, que era oferecer formação, despertar na comunidade negra do bairro, não é? A sua identidade católica, a sua identidade de cor e a luta que essa cor demanda. A gente chamou gente do continente africano que pudesse ajudar, mas aí eu tive uma reviravolta, a pessoa ficou doente e eu entreguei para uma turma e a turma não conseguiu desenvolver. Eu acho que pastoral afro que funciona, ela precisa passar por isso, não é? Ela tem que ser o rap pra gente, não é, Alexandre? Ela tem que ser despertadora de consciência. Eu acho, assim, interessante, né, fazendo essa memória da pastoral afro na Paróquia Santa Paulina, que a gente tinha presença de africanos ali, né? Dos missionários da Consolata, e isso era uma coisa boa, porque desmistificava muito do que era o ser negro. E na reportagem aqui da Rê, ela também entrevistou um amigo meu, e interessante, porque o que nos aproximou além da igreja foi exatamente o rap, que é o Orlando J, que a gente já colocou música dele aqui. Ele já nos ajudou no programa sobre os professores, né? E o Orlando, ele fala muito disso, da sapiência, né? Como que é? Sim, o Orlando, ele é coordenador de um grupo, né, da Pastoral Afro de Guarulhos, e o grupo dele se chama Herdeiros de Inhaxica. Eu achei até bacana a coincidência, porque eu fui entrevistado para falar da Pastoral Afro e ele está à frente desse grupo, e é um grupo vivo, não somente pelo que ele conta, né, não somente um grupo que vive das celebrações, mas eles fazem formações o tempo todo, até mesmo agora no período
de pandemia, fizeram fez lives sobre Dom Vitor, sobre Beato Padre Vitor, sobre Inhaxica, e ele falou bastante da questão da sabedoria, de usar a sabedoria para combater o racismo, a ignorância, de resgatar os antepassados, de falar sobre a importância de ser negro, do negro estar na igreja. Então, me pareceu que isso é um grupo muito vivo e que vive essa espiritualidade da Pastoral Afro muito além das celebrações, né? Muitas vezes os grupos, eles são, não digo estigmatizados, mas muitos só se celebra ali, no período ou da consciência negra, do mês de novembro, ou até mesmo nos festejos de Santos Pretos, né? Ou São Benedito, ou nos festejos da festa do padroeiro e tudo mais. Só que ela vai muito além, né? Eu acho que um detalhe da Pastoral Afro que fez bastante diferença foi uma campanha da Fraternidade, acho que de 88, que já tratava sobre o tema, né? Sobre um papel importante que teve foi o tema sobre racismo, sobre negros, sobre negritude. E efetivamente a Pastoral Afro no Brasil, ela começa em 98, quer dizer, 10 anos depois. Eu também nessa matéria, quando vocês falavam sobre a questão aqui na realidade de São Paulo, né, de poucos sacerdotes negros, mas foi interessante porque, assim, todas as pessoas que eu entrevistei, exceto o Dom Diamantino, que é o bispo emérito da Diocese da Campanha, que é um homem branco, mas o Dom Pedro Cunha da Cruz, que é o atual bispo, é um homem negro. Eu entrevistei o Orlando, que também é um homem negro, atuante da Pastoral Afro. Infelizmente eu não consegui achar nenhuma mulher, isso é triste, né? Nenhuma mulher que pudesse falar dessa questão. Na verdade, eu entrevistei uma irmã falando sobre as obras sociais de Inhaxica, mas não é uma senhora negra, né? Uma senhora branca. E entrevistei também Dom Zanoni Castro, que é o referencial da Pastoral Afro, né? E uma coisa interessante que ele falou, que eu gostaria de repercutir, ele fala que o papel da Pastoral Afro hoje no Brasil, na opinião dele, é a luta pela cidadania e pela vida digna dos nossos irmãos negros e negras. Isso é a característica maior do compromisso da Pastoral Afro. A gente quer trilhar um caminho de coragem, de resistência dos nossos antepassados e com a fé que a gente vive hoje no Cristo ressuscitado. Então, quer dizer, não é uma coisa desapegada, uma coisa somente de cultuar, mas uma coisa assim de falar, olha, você é negro, você se identifique como negro, você precisa lutar por isso. Então, é formar esse povo, e não somente num período, não somente agora em novembro, não somente no dia 20, né? A gente vê, eu tava vendo pela televisão, chega novembro, você já começa a ver muita pauta sobre consciência negra, sobre racismo, ainda que esse ano teve toda essa movimentação vindo do movimento, Vidas Negras Importam e tudo mais, mas assim, acredito que isso tem que ser construído ao longo do ano, né, em todas as esferas, seja na igreja, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, que tudo mais, que acho que é algo que a gente agora está começando a dar esses passos, mas de que fica muito evidente ali, na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra, no mês de novembro, e depois parece que acaba esquecendo. Então acho que a Pastoral Afro, ela vem também para mostrar para essa pouca quantidade de negros que estão na igreja, de que a gente precisa se unir, a gente precisa falar, a gente precisa combater o racismo, ocupar o nosso espaço, né, como o Alexandre comentou, ocupar os nossos espaços e também estar ali mobilizando novas pessoas, que eu acho que a dificuldade da Pastoral Afro também é de ter novos membros, de pessoas atuantes. Você vê muitas senhorinhas, né? Muitas senhoras mais de idade. Sim. Eu lembro de uma paróquia que eu frequentava, não, eu fui acho que umas 2, 3 vezes, mas no caso a minha cabeleireira, que eu fazia trança há um tempo, é ali do Reduto da Casa Verde. E ali tinha muitas paróquias com muitas pessoas negras. E assim, era coisa de família mesmo, coisa assim, minha tia-avó participa, a minha avó, a minha mãe, e você vê que eram senhoras já de 60, 70, 80 anos, né, e que a juventude às vezes também já não queria mais prestar, não vou, então só vai quando tinha a missa afro pra se vestir, não sei o que, então acho que tem essas realidades também. Mas aí, eu acho que sabe uma coisa que acontece? Por muitas vezes a paróquia ou a igreja de um modo geral não se abrir
para essa negritude e para esse traço identitário, as gerações mais novas, então, rechaçam a igreja com tudo, né? Então, a mãe e o pai, às vezes, tinham isso, traçaram um caminho ali, encontraram seu espaço, só que ainda sofriam resistência. Via a pastoral sofrendo resistência. A juventude, até se você pensar em termos de religião afro também, que hoje é muito mais fácil você se assumir do candomblé e da umbanda do que há muito tempo atrás, a meninada mais nova passa ao largo da igreja católica. E aí vai falar assim, então, assim, os incomodados que se mudem. E a gente às vezes assumiu muitas vezes esse papel, você tá errado, então a porta da rua é a serventia da casa, e o pessoal tá indo. E aí a gente tá vendo uma igreja no todo envelhecida, né, branca, conservadora, até retrógrada, e batendo no peito, né? Olha, é isso mesmo, e o último vai apagar a luz e pronto, né? Porque não se abriu pra diversidade. O que dói, e a gente já falou isso muitas vezes aqui, aliás, o primeiro a colocar essa ideia foi o Alexandre, é que as pessoas têm muito medo da palavra inculturação. Mas assim, há que se resgatar essa questão de culturas. Nós não somos uma monocultura, a igreja não é monocultural. E o maior exemplo de inculturação vem de Deus. Deus se inculturou, porque Deus, ele vai além de todas as culturas, mas não, ele encarna-se numa cultura específica, num povo específico, num costume específico. Nada é mais inculturado do que a revelação de Deus. E às vezes a gente deixa de lado, a gente aceita toda a influência europeia, a gente acha bonito um modelo ou outro, mas a gente não tem tanto carinho, tanto amor naquilo que é um traço fundamental da cultura brasileira, né? E aqui não significa mudar ritos, né? Porque sempre também naquilo que diz respeito ao pastoral afro, há uma crítica, não é? Mas vocês vão mudar o rito, vocês vão ofertar pipoca no altar? Não, não é isso também, não é isso. Eu já chamei padres, quando eu estava no Heliópolis, a última missa afro que teve lá, eu chamei um padre do Cabo Verde lá, o padre Assis, da Vila Prudente, e ele foi, ele usou as indumentárias, e ele um pouco deu a guia de como deveria ser a missa, e aí sim se celebrou, mas é um dos padres mais ciosos que eu conheço naquilo que diz respeito ao rito da Santa Missa. Então assim, as pessoas, aliás, na verdade, quem cria essa imagem de que a missa afro ou o processo de enculturação é a bagunça, é quem não quer fazer concessão nenhuma a ninguém, não é, Alexandre? Eu penso assim, quem quer se manter justamente nesse sentido, o último que sair apaga a luz, a igreja é cada vez mais branquinha como é um polonês, cada vez mais branca como é um italiano que não toma sol, cada vez mais branca como um alemão, e aí quando surge um latino, com voz latina, aí mete o pau, não é? Eu acho que há muitas camadas por trás que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa olhar com atenção para não se perder, não é? Eu concordo contigo. E olha só, aí a gente pode partir da ortodoxia, né? Se existe todo torço o nariz quando ouço falar em pastoral afro. Então vamos por essa vertente aqui. Hoje nós temos duas pessoas beatificadas, ou seja, reconhecidas pela igreja, né? O sumo pontífice assinou lá, né? Inhaxica, Padre Vítor são veneráveis no altar da igreja. O Dom Pedro, na entrevista que deu pra Rê, falava que o Papa Francisco falava pro homem lá da causa dos santos: olha, esse Padre Vítor aí, a história dele tem que ser conhecida no mundo inteiro. Não só no Brasil. Não só no Brasil, não só em Minas. Ou seja, se você quer partir da ortodoxia hoje, parta, então, dos santos. A gente não enche a boca aí pra falar do... Como que é o menino que foi beatificado aí esses dias? Carlos Acutis. Todo mundo. De Nike, hein? Colocaram Nike no moleque, mano. Colocando a fotinho do Santos de calça jeans. Do Santos de calça jeans, de Nike. Que bonito, né? Então, bonito né? Mesmo. Sem querer desmerecer o Carlinho. Mas que façamos a mesma coisa, então, com o Padre Vítor. Que façamos a mesma coisa com uma Inhaxica de pele preta. Sim, sem dúvidas. E a gente precisa olhar para isso com mais atenção. Os números, aquilo que é a percepção, falam
falam, e mais do que isso, o Espírito Santo nos fala. Eu creio que a maior... Com certeza. A maior posição a respeito vem de Deus, vem do Espírito Santo. E a amostra tá aí. O acorda para a igreja tá aí. Olhando para Padre Vítor e para Inha Chica, o quanto talvez a gente esteja deixando de lado uma parcela importante. Há quem diga, mas na igreja não há raças, não há povos, não há línguas. Tá bom. Sim, há todas. Esse discurso é bem bonito, mas olha no tangente, na realidade, naquilo que são as amostras culturais, a gente vai ver que geralmente quem fala isso não se preocupa com o fato de que sim, há uma ausência de um segmento da sociedade e essa ausência vem aumentando e os números que eu trouxe aqui e as nossas percepções ajudam a entender isso. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa, Renata? Eu queria só completar que eu acabei falando da campanha da fraternidade de 88, mas eu não entrei em detalhes. E o tema dessa campanha foi A Fraternidade e o Negro, que foi em comemoração ao centenário da abolição da escravatura. Então, quer dizer, 88, que 32 anos atrás, a Igreja do Brasil estava ali falando sobre a questão do negro, dando voz, né, para animação ali, focada ali no período da Quaresma, enfim, mas falando sobre a justiça, sobre contra qualquer tipo de preconceito, racismo ou discriminação, 32 anos atrás, né? Pois então é. Acho que vale também, se vale a como Letícia ler como estava documento. nascendo e estavam fazendo campanha da fraternidade sobre os negros, olha só. Pois faz tempo. Não faz tempo que ela é jovem. Alexandre, tem mais alguma coisa, Alexandre? Um minutinho aqui que a garota acordou, velho. Ah, tá. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que ainda tem muito chão pra trilhar. O problema é que falta muita gente pra fazer parte dessa conversa. Eu acho que faltam mais negros em instâncias decisórias, faltam mulheres, há um problema de representatividade tremenda na igreja. O Papa falou isso recentemente. Na Faltam mulheres nas sociedade, instâncias né? de decisão. Na sociedade como um todo. Porque no fim a igreja representa essa sociedade, não é? Isso é fato. Mas eu acho que essas coisas só vão ser vencidas à medida em que a gente crie mecanismos para que essas matizes da sociedade entrem, né, ou façam parte desses círculos de convivência e de lá de dentro, então, elas tenham voz, possam falar. Enquanto não se criam dispositivos para isso, vai acontecendo exatamente isso. A gente vai se fechando, a gente não vai percebendo o que nos cerca e o caminhão vai passando, o cavalo vai passando arriado e a gente não monta justamente pela falta de percepção. E na igreja em específico, eu acho que Deus está dando um recado, sobretudo na igreja do Brasil. A padroeira do Brasil é negra e dois beatos são negros, não é? Então, eu acho que a igreja precisa perceber isso como um sinal divino. Muito bem, para terminar. Eu vejo assim que a gente que é branco, né, precisa fazer essa força mesmo para criar os espaços da diversidade. Aquele que tem privilégio tem que reconhecer o seu privilégio e tem que afastar um pouco a sua bundinha no banco e deixar o outro sentar. Perceber que o outro está incomodado. De repente, aquele que chega com uma roupinha mais humilde e tá ali meio acanhado, não sabe se aquele é o seu lugar, você tem que pegar pela mão e tem que falar, não, aqui é o seu lugar sim. Porque se quem tá com o seu lugar garantido não faz força também, nada muda. E eu acredito que esse é um esforço de todo mundo, porque não adianta a gente ficar falando só, a vida negra importa e achar bonito a luta do outro e não se envolver, né? Lá na pastoral afro do Heliópolis, uma vez um missionário consolata me provocava, né, perguntando, por que você acha que tem que ter pastoral afro? E eu falava pra ele, bom, porque a humanidade é afro. Saímos todos do continente africano de um jeito ou de outro. Então, reconhecer esse traço identitário é importantíssimo para a gente saber quem somos, né? A história da própria humanidade. E quando você pensa em igreja, mais ainda, pensar que tem toda uma diversidade, toda uma riqueza da tradição cristã no continente africano, seja das celebrações mesmo da África Negra, com seus tambores, com as suas cores, que é lindo, mas também a tradição copta, e que é milenar, tão antiga quanto a tradição católica. E redescobrir isso, correr atrás disso, saber o que isso significa,
só nos enriquece, né? Não adianta você ficar querendo saber latim, de missa tridentina só, que tem o seu valor também, a sua tradição, mas tradição é algo muito mais rico, né? E quando você descobre isso, ninguém perde, né? Ninguém fica desfavorecido, ao contrário. E eu aprendi muito com essa reportagem da Rê, né? Porque eu acabo sendo o revisor. Pauteiro revisor. Mais que um pauteiro revisor, é um privilegiado que lê a primeira vez, né? E é bonito ver isso. É a luta da pastoral afro, ver que tem lá no coração de Minas um caminho da fé sendo trilhado e se consolidando, que nos leva a redescobrir também essa história da negritude que passa pelo catolicismo. Isso é lindo demais, e que a gente possa aprofundar mais e mais nisso. É isso. Bom, eu acho que vai dando tempo. Renata, de novo, obrigado, hein? Obrigado não só pela matéria, mas valeu por, mais uma vez, vencer a vergonha. Eu falo umas 5 vezes, eu não vou falar, eu não sei falar. Depois eu gosto. Imagina se soubesse, hein? Imagina, Renata. Obrigado mesmo, valeu mesmo pela ajuda. Bom, pessoal, o Dia da Consciência Negra tá chegando aí. Não entra na piadinha sem graça, mais do que isso, dá uma olhada à sua volta. Se você é cristão católico e já tá voltando aí na missa presencial, dá uma olhada à sua volta, vê se representa na presença da missa a real presença do brasileiro na sua comunidade paroquial. É só o pedido que eu faço. E a melhor coisa que a gente faz, se você não é negro, é dar espaço para um negro poder falar, poder se manifestar e, mais do que isso, exercer a sua característica cultural, a sua característica fenotípica, que muitas vezes é causa de discriminação. E eu não vou revelar aqui segredo de confissão, mas de 3 anos seguintes, numa mesma comunidade paroquial, eu quase chorei em ouvir negros confessando o quanto eram vítimas de racismo sistematicamente na sociedade. Fico por aqui, chega, porque mesmo que eu não seja sacerdote, eu não posso ir mais além do que isso que falei. Eu agradeço aí o convite, o espaço, né, por poder também ter lugar de fala aqui com vocês, e que os exemplos de Inhaxica, de Beato Padre Vitor, né, os exemplos de resistência, de vencer a fé, possam inspirar, né, não somente nós negros, a comunidade negra, mas todos nós cristãos católicos. A Alice tem lugar de fala também. A Alice chegou aí. Ela precisa do pai e da mãe perto, então a gente fica por aqui. Alexandre, tem mais alguma coisa pra dizer? Não, né? Nesse 15 de novembro, que é quando esse programa tá indo ao ar, se você ainda não votou, eu peço a você, considere votar em uma mulher negra, principalmente pra vereador, se você tá aqui em São Paulo, seja qual partido for, né, mas considere isso, né? Eu deveria ter falado isso há 3 programas atrás, mas eu acho que essa é uma reflexão que ainda cabe, e cabe pelo menos o registro aqui desse apelo, e que Inhaxica e Beato Padre Vitor intercedam por nós. Amém. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Um sorriso negro.